Você já ouviu falar de empatia? Empatia é um conceito que eu aprendi lá na minha infância. Tive uma dificuldade grande para entender. Principalmente porque a palavra empatia era muito parecida, é muito parecida com a palavra simpatia. Uma palavra muito comum no vocabulário das crianças. E minha mãe, meus professores foram se esforçando ali, me explicando e tentando me esclarecer, e eu entendi o conceito de empatia depois de algum tempo. O conceito que ficou dentro da minha cabeça é que empatia é aquela capacidade que a gente precisa ter, que a gente precisa desenvolver, de olhar com os olhos do outro, de se colocar no lugar do outro, né? De tentar entender o que o outro está sentindo, tentar ser solidário à dor da outra pessoa. Muita gente, depois da morte daquela vereadora no Rio de Janeiro, que comenta as notícias do dia a dia, tem dito que a população brasileira está carente de empatia. Se você lembrar, paralelas às notícias da morte da vereadora, começaram a ser disseminadas outras notícias, muitas falsas, que tentavam justificar as motivações da morte daquela moça, né? Que ela seria supostamente envolvida com criminalidade, com o tráfico, com, sei lá, milícias, com facções criminosas. E essas informações, elas foram muito bem recebidas por um grande número de pessoas que até retransmitiam, que até compartilhavam essas informações, mesmo sabendo que eram falsas. Porque, isso é minha opinião pessoal, porque parece que se sentiam protegidas. É isso mesmo, parece que se sentiam invioláveis ou imunes a essas situações de violência. Eu estou voltando a esse assunto hoje porque aqui na minha região eu não vou falar quais foram os fatos, mas duas situações de profunda violência e profunda gravidade ocorreram nas últimas 24 horas. E da mesma maneira que aconteceu lá no Rio de Janeiro, claro que sem a mesma visibilidade, tendo em vista que eu estou onde estou e vivo onde vivo, né? As notícias não têm a mesma dimensão. Junto com as notícias das violências que aconteceram, as pessoas vinham com notícias paralelas tentando justificar, né? Justificando, né, que uma pessoa pode ser envolvida com a criminalidade, uma pessoa pode ter problemas com drogas, com facções criminosas. E por que eu digo isso a respeito das outras pessoas? Porque aí eu tento me sentir, como eu acabei de dizer, imune, eu tento me sentir inviolável, porque afinal de contas, então se eu não tenho relacionamento com isso, então isso não vai acontecer comigo. Olha, isso aconteceu porque o sujeito merecia. Olha, isso aconteceu porque A, B ou C estavam envolvidos com isso ou com aquilo. Então, foi mexer onde não devia, foi estar onde não podia, olha o que aconteceu. Parece que a gente tenta buscar uma explicação. Só que se você começa a investigar da mesma maneira que as pessoas começaram a investigar as notícias relacionadas à vereadora, a gente começa a ver que grande parte dessas notícias são fantasiosas, são fictícias. Mas mesmo assim, a gente continua se sentindo seguro. A gente prefere acreditar numa fantasia, a gente prefere acreditar numa notícia fictícia, numa notícia fantasiosa, do que se indignar. Ninguém mais se indigna com nada. A gente vê a violência acontecendo a poucos metros da gente e em vez de se sentir indignado, ao invés de se sentir indignado, a gente pensa o quê? A gente faz o quê? A gente corre tentar buscar uma justificativa. Olha, o sujeito mereceu fazer o quê? Não havia o que pudesse ser feito. E não é por aí, gente. Vamos tentar se colocar no lugar do outro, vamos tentar se colocar no lugar da mãe, da esposa, do pai, dos filhos.
Vamos tentar se colocar no lugar do outro, vamos tentar ser um pouquinho mais solidário. Parece que a gente busca que a própria comunidade, que a própria sociedade faça justiça com suas próprias mãos. Se eventualmente alguma pessoa tem algum envolvimento com a criminalidade ou com qualquer outra coisa, vamos torcer para que a justiça seja feita, vamos investir para que a justiça seja feita, vamos aprender a se posicionar, vamos lutar por isso. Mas vamos parar de aplaudir violência gratuita, pessoal. Vamos parar de aplaudir violência gratuita. E isso não é só em relação à questão de criminalidade, não. Parece que isso está muito relacionado com o jeito de agir do ser humano. Vamos dar um outro exemplo? Uma jovem senhora, uma pessoa muito jovem, faleceu na noite de ontem também. Mas em razão de uma doença muito grave, muito grave. E para que as pessoas se sentissem mais confortáveis, juntamente com a comunicação do falecimento daquela moça, da perda daquela vida, as pessoas já vinham, mas também ela fumava, mas também ela bebia, mas também, olha o estilo de vida que aquela pessoa tinha, mas também era gordo, mas também era magro, não fazia exercício. Cara, parece que a gente foi contratado pelo mundo para julgar o sujeito e nunca para se solidarizar. Para quê? Para a gente se sentir mais à vontade, para a gente se sentir menos infeliz, menos triste, para a gente não precisar se dar conta da perda dessas pessoas, que essa pessoa eventualmente não teve possibilidade de fazer um tratamento adequado. Sempre a gente busca uma justificativa, seja em relação ao envolvimento com alguma coisa que possa trazer sérios prejuízos aí, ou seja, dizendo que o sujeito bebe, que o sujeito fuma, que o sujeito é gordo, que o sujeito é magro, que o sujeito é dessa forma, que o sujeito é da outra forma. Preste atenção, veja você se é assim ou se não é. Como é que é para você? Como é que funciona para você quando você recebe a notícia de que eventualmente alguém perdeu a vida, de que eventualmente alguém adoeceu, de que aconteceu, de que alguém foi vitimado pela violência? Preste atenção junto comigo. Se eu tiver errado, escreve aí nos comentários, mas veja se junto com essas notícias já não tenta vir uma justificativa, já não tenta vir uma explicação. Essa tentativa de explicar tem por finalidade, de uma maneira fantasiosa e fictícia, tentar colocar a gente distante. Bom, mas como eu não estou envolvido, bom, mas como eu não fumo, bom, mas como eu não bebo, eu estou isento. Cara, nós não estamos isentos de muitas coisas, nós não estamos isentos. Eu torço que você tenha uma vida saudável, eu torço que você tenha uma alimentação saudável, eu torço para que você não beba, eu torço para que você não fume e eu torço para que a doença se mantenha distante de você e da tua família. E eu sei que você torce por mim também, obrigado. Mas infelizmente essas situações são situações que a gente não controla. E quando a gente se torna um pouquinho mais solidário, quando a gente se torna um pouquinho mais empático, a gente começa a, como dizem os estrangeiros, né, a calçar o sapato do outro, né, a vestir a camisa do outro, a assumir as lutas dos outros, a lutar a luta do outro mesmo, né? A partir para a briga politicamente, nos nossos posicionamentos. Mas quando a gente não é solidário, a gente acaba concordando, olha, vamos estender aí a aposentadoria do sujeito de 70 para 75, né? Vamos eliminar os direitos trabalhistas, para que férias, para que fundo de garantia. A gente não precisa ser solidário. As comunidades humanas, as sociedades humanas, elas são fundamentadas, isso é uma coisa que eu achei interessante, ontem um colega de trabalho me disse isso, são fundamentadas desde as suas origens na solidariedade. E de repente nós estamos dando espaço para que não mais a solidariedade, mas que simplesmente o lucro, o lucro, o lucro, o lucro, o capital, o capital, o capital.
E você nessa história? É por isso que eu faço essa pergunta. Os anos vão passar para mim, os anos vão passar para você. Sabe, gente, acho que é hora da gente começar a se posicionar de uma maneira mais solidária. Da gente olhar para aquela pessoa que está do outro lado da rua, eventualmente chorando, eventualmente contando a sua moeda. A gente começar a sentir aquela dor, a gente tentar entender, sem tentar justificar. Não, porque o sujeito bebe. Não, porque o sujeito saiu de casa. Não, porque o sujeito isso, porque o sujeito aquilo. Porque senão, de repente, a gente começa a naturalizar as coisas. A gente pega, por exemplo, uma mulher que sofra eventualmente violência doméstica, esteja casada há 10, 15 anos e a gente diz, sofre violência nenhuma, olha lá, está casada há 15 anos. A gente começa a aceitar a violência como alguma coisa natural. A gente começa a vivenciar a violência como se fosse a coisa mais comum. Porque afinal de contas não tem a ver comigo mesmo, né? Mas tem. Tem a ver comigo, tem a ver com você, tem a ver com a nossa incapacidade de calçar o sapato do outro, de vestir a camisa do outro, né? E de dar voz para quem não tem voz. E tentar deixar um pouquinho de lado, né? Essa atitude que está muito na moda, de achar que a gente pode fazer justiça com as próprias mãos, de aplaudir a hostilidade, a violência. Quem está lá no Rio de Janeiro sabe do que eu estou falando. As pessoas que moram nas comunidades mais carentes sabem muito bem do que eu estou falando. Quanta família honesta vivendo nessas comunidades que tem sido hostilizada por todos os lados. É hora da gente tentar sentir um pouquinho a dor do outro sem tentar dar tanta explicação. Seja isso em relação à violência, seja isso em relação à saúde, seja isso em qualquer outro aspecto. E aí eu acho que a gente consegue escutar melhor o que as pessoas dizem. Tá bom? Quero aproveitar esse vídeo aí e mandar meu abraço para Márcia. Dizer que estou pensando em voltar a ser a Madalena e dizer para você, minha amiga, gosto muito de você, gosto muito do teu canal, sabe? Acho que é incrível eu acho que eu tenho feito isso nos últimos dias, sabe? As pessoas que são legais comigo desde o começo do meu canal, pessoas com quem eu consegui estabelecer uma boa interlocução, pessoas com as quais eu consigo resolver problemas. Sou muito feliz de ser teu amigo, minha amiga. Sou muito feliz mesmo. Teu canal me faz muito bem. Muito obrigado. Quero deixar meu abraço a todos. Quero convidar você a se inscrever se não for inscrito. Quero te convidar a deixar o teu joinha, deixar o teu comentário aí. E vamos tentar, pessoal, fazer um mundo melhor, né? Vamos tentar, olha lá, ó, faz bem fazer o bem. Eu ganhei essa camiseta do meu pai, eu não sei onde meu pai ganhou, se foi em algum banco, se foi em alguma promoção, mas acho que não custa, né? Não custa a gente tentar rever as nossas maneiras automáticas de pensar, principalmente das nossas maneiras automáticas de pensar e de revidar contra as pessoas. Poxa, peraí, vamos abaixar um pouco as armas, né? Vamos baixar um pouquinho as nossas defesas, vamos tentar olhar para o outro com um olhar um pouquinho mais amoroso, vamos tentar se colocar no lugar do outro. Eu acho que a nossa vida vai ficar muito melhor, muito mais saudável e eu acho que muito mais cheia de satisfação por saber que a gente pode juntos mudar algumas coisas que nos rodeiam aí. Falou? Tamo junto? Até mais. Tchau.